Bem, chegamos à aula 10 do nosso estudo da carta de Tiago. Tiago está falando a respeito da maledicência, né? Ele está concluindo o pensamento. Ele já abordou a questão da língua, a questão da origem das contendas, como usar de sabedoria e inteligência, né? Para governar a língua. E na última aula nós vimos a respeito da maledicência, que a maledicência ela é condenada e nos faz infringir num erro muito grande, que é nos tornarmos juízes da lei. E se somos juízes da lei, estamos usurpando o lugar de Deus, que é o legislador e que é o juiz, o único que pode fazer perecer no inferno ou salvar alguém. Nós não podemos salvar alguém ou fazer alguém perecer no inferno. Portanto, não podemos usurpar a posição de Deus para a nossa vida. Então, quando percebemos que alguém está errado, nós não devemos falar mal dessa pessoa ou julgá-la. Isso compete a Deus, julgar a pessoa compete a Deus. Nós exortamos, procuramos exortar em amor, né? Advertir sobre o risco de cometer algum erro, alguma coisa, né? Como também devemos estar prontos para ouvir quando alguém nos exorta, mas sem o julgamento e muito menos falar mal dos demais. Então, se nós analisarmos, né, este grande perigo que é, como o Tiago mencionou no capítulo 12, né, um só é legislador e juiz. Capítulo 12, versículo 12 do capítulo 4. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e perecer. Tu, porém, quem és que julga o teu próximo? Se nós olharmos isto, nós vemos a quebra do 9º mandamento. E vemos que a quebra do 9º mandamento é um pecado grave, que infringe até o primeiro, como falamos na última aula, né? Com o pecador tomando o lugar de Deus no julgamento, ou até mesmo criando as suas próprias leis, o que ele acha que é pecado e exige dos outros que não faça, ou condena os outros que façam aquilo que ele acha que é pecado. Nesse ponto, o homem se torna um legislador e também está usurpando a posição de Deus. Agora, dentro desse princípio, desse raciocínio que Tiago coloca aqui, o que dizer de igrejas que criam as suas próprias doutrinas? Igrejas que têm doutrinas distintivas, que colocam como doutrina algo que não está revelado nem ordenado por Deus. Apenas um conjunto de regras que eles acham que devem impor como se fosse a palavra de Deus. Isso é legislar, criar leis que Deus não criou. Note que Cristo, ele condena os fariseus porque faziam exatamente isso. Deus deu a lei para Moisés. Deus deu a lei para Moisés. Os fariseus, quando era um grupo, era uma seita, né, poderosa, que tomou o controle da religião judaica antiga. E esses fariseus, eles começaram a acrescentar regras à religião judaica. E um dia, o Senhor Jesus, ele diz: olha que os fariseus se sentaram na cadeira de Moisés. O que ele quer dizer com isso? Deus deu a lei para Moisés, e Moisés deu a lei ao povo. Esses fariseus, Jesus fala, se sentaram na cadeira de Moisés, ou seja, eles usurparam a questão de Moisés. Eles não receberam aquela lei de Deus, mas eles mesmos lançaram aquelas regras, um conjunto de regras que Deus não havia mandado, né? E se você ler o Novo Testamento, o começo do Novo Testamento dos Evangelhos, desapercebidamente, você confunde e mistura o que os fariseus, as regras dos fariseus que eles impunham, com a própria lei de Moisés, né? Então eles colocavam coisas que Moisés não havia lançado. Então aqui é a mesma coisa, a lei e os mandamentos já estão encerrados nos cânones. A Bíblia, a revelação de Deus já está encerrada. A partir do momento que o indivíduo ele começa a decidir na vida do outro o que é pecado e o que não é, ele está legislando. E isso é a exclusividade de Deus. Deus é o legislador. Deus criou a lei. Deus determina o que é pecado e o que não é. E quando ele julga, ele está se colocando no juízo, ou seja, ele está usurpando também de Deus essa postura.
Dentro desse pensamento, imaginemos uma igreja que tem doutrinas distintivas, doutrinas que não são bíblicas nem reveladas por Deus, talvez vindas de alguém que eles consideram um profeta, que eles consideram um homem de Deus, ou até mesmo de um centro, de um corpo governante que governa aquela religião, ou aquele grupo, né? aquela seita. Então existe rejeição a essa palavra de Tiago? Sim, claro, muitos rejeitam, mas por que as pessoas rejeitam essa carta de Tiago, essa palavra de Tiago, sendo que Tiago se aprofunda com muita propriedade na verdade que já foi lançada por Cristo e pelos apóstolos. Quero convidar os irmãos a darem uma olhada aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versos 4 a 6. Segunda aos Coríntios 10, 4 a 6. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que primeiro no verso 5 aqui, ele vai falar que todo aquele que se levanta contra o conhecimento de Deus, contra a palavra de Deus, tudo isso é altivez, é orgulho, é jactância, que nós vamos ver aqui. Tiago também vai falar isso mais para frente aqui, tá? Então as pessoas rejeitam, mas indevidamente, porque estão rejeitando a verdade. Segundo, porque essa rejeição, ela vem como sofismas e fortalezas. Eu lembro que já abordamos essa questão com a igreja bastante tempo atrás, né? Só relembrando, o próprio apóstolo Paulo fala que nós não desconhecemos os ardis do inimigo, de Satanás, né? Então ele diz essa questão que Satanás, ele usa na mente humana de sofismas e fortalezas. Sofisma é o fato de crer que o errado está certo, e fortaleza é se fechar nisso e não dar atenção à correção, a pessoas que querem corrigir e nos ensinar a verdade. Então Satanás, ele faz sofismas na mente da pessoa, a pessoa vem acreditar que o errado está certo e sela isso com uma fortaleza que impede a pessoa de ver a verdade, ou seja, a pessoa não quer considerar ou reconsiderar aquilo. Para ela aquilo é ponto final e acabou. Enquanto que a palavra de Deus nos leva a pensar, um culto racional, usar de inteligência, como o Tiago fala, né? Procurar aplicar a sabedoria humana, a nossa inteligência, ficar atento, vigiar as coisas que acontecem, ter discernimento, fazer bons julgamentos sobre as coisas, né? Não ser precipitado, ser astuto e prudente, como pombo e serpente, que todas essas coisas Jesus nos ensina, né? Programarmos a nossa própria vida, como ele ensina, aquele que constrói a torre tem que sentar primeiro para calcular os custos antes de começar a construir a torre. Mas Satanás, ele não faz isso, ele faz o contrário, ele faz sofismas, faz a pessoa crer totalmente que o errado está certo e cria fortalezas na mente dessas pessoas, né? Então, eu creio que os irmãos já conversaram com pessoas, por exemplo, de seitas. Você vê que está errado, você tenta mostrar a verdade em amor, mas a pessoa está totalmente fechada naquilo, ela não aceita nem sequer ouvir. Nós aceitamos a pessoa ouvir, ela quer argumentar com a gente, ela pode argumentar. Nós vamos considerar o que ela falou e vamos olhar para a Bíblia e falar, não é isso, né? Mas essas pessoas, elas simplesmente estão fechadas nisso. Então, por isso que existe a rejeição, né? Então, Paulo fala, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas em nós mesmos. Isso.
Isso aqui não é para ficar brigando com os outros. É anular, destruir as fortalezas que já foram criadas na nossa mente e anular os sofismas, né? Veja como é para nós mesmos. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. É o nosso pensamento que ele está falando. Nós não temos poder de levar o pensamento do outro cativo à obediência de Cristo, mas o nosso pensamento nós temos, tá? E estando prontos, ou seja, nós, para punir toda desobediência, uma vez completa nossa submissão. Paulo fala vossa submissão, né? Então, nós mesmos nos submetemos a Cristo e punimos em nós a nossa desobediência, destruindo essas fortalezas e sofismas. O ser humano, ao longo da vida, ele desenvolve defesas. Todo ser humano desenvolve defesa. A maioria, quanto mais a pessoa sofre, né, mais defesa ela desenvolve, tá? Isso necessariamente não é ruim. Isso não é ruim, isso pode ser bom. E essas defesas, elas podem criar fortalezas. Necessariamente não é ruim, pode ser bom, para evitar cair nos mesmos erros que caiu no passado, ou sofrer as mesmas coisas que sofreu no passado, né? E aquele velho ditado, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Então, desenvolver defesas pessoais não é necessariamente ruim. A questão é discernir, é aplicar a inteligência e a sabedoria do alto. Essas defesas que eu desenvolvi, fui eu mesmo que desenvolvi e elas são boas para a minha vida? Ou criou-se sofismas na minha mente? Eu comecei a acreditar que o errado está certo. Eu comecei a acreditar que o errado está certo. Então a palavra de Deus, ela vem nos despertar para isso, né? Pessoas defendem coisas absurdas, crendo que o errado está certo. O próprio apóstolo Paulo levava pessoas cativas, agindo errado, acreditando que o errado estava certo. Ele segurou as vestes daqueles que apedrejaram Estevão, porque ele achava que ele estava prestando um serviço para Deus. Ele foi para Damasco trazer irmãs e irmãos presos, cativos para Jerusalém, porque ele achava que estava prestando um serviço a Deus. Então, esse sofisma que estava instalado na cabeça dele foi destruído, foi desfeito. Então, é por isso que ele está falando aqui, né? A milícia, as armas da nossa milícia não são carnais, então são poderosas em Deus, na palavra de Deus, para destruirmos, né? Fortalezas e sofismas. Então podemos talvez ter fortalezas em nossas mentes, mas quais são essas fortalezas? Qual a origem delas? Isso que nós devemos pensar. Falar: Senhor, eu estou com uma fortaleza instalada na minha mente, protegendo os sofismas, né? Fazer o bem é simples, é um hábito, mas muitos de nós estão presos a fortalezas e sofismas. Muitas pessoas, quer ver um sofisma muito comum de nós vermos? Pessoa que pensa assim, fala assim: não, eu não vou servir a Deus, não vou me dedicar a servir a Deus, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar um bom padrão de vida para o meu filho, eu tenho que dar um bom padrão de vida, então mais tarde, depois que eu aposentar, aí então eu vou servir a Deus, né? Ele vai falar aqui da falibilidade dos projetos humanos. A gente nem sabe se vai chegar nesse ponto. O homem nem isso ele sabe, né? Então, isso é um sofisma que está instalado. É um erro que está instalado na mente dele, que ele acha que está certo. Ele acha aquilo certo, mas na verdade aquilo é um sofisma, né? Então é por isso que nós devemos sempre observar a palavra de Deus. É por isso que é importante uma carta como essa carta de Tiago, que ela vai cavar mesmo, ela vai aprofundar, ela não vai simplesmente suturar uma ferida, ele vai entrar na ferida, ver se tem alguma impureza ali que vai causar alguma infecção, uma gangrena, alguma coisa assim, limpar tudo lá de dentro e depois sim costurar, né? Suturar ali, dar os pontos, tá? Depois vem aqui o capítulo 13 a 17 do capítulo 4, né, da carta de Tiago. Quero ler aqui com os irmãos. Tiago capítulo 4, do verso 13 ao 17. A falibilidade dos projetos humanos.
Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Então olha só a palavra de Deus aqui, verso 17. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Depois disso tudo aqui que Tiago falou, né, e que nós vimos ali em Paulo falando, o que esse versículo 7 ele tem de prática, 17 ele tem de prática. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Esse versículo 7 está destruindo sofismas, tá? E fortalezas, porque no fundo ele sabe que é fazer o bem, mas ele está enganado, não fazendo o bem, achando que outras coisas são prioridades acima do bem. Então ele está pecando, ele está errando nisso, tá? Então aqui vem o verso 13. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Ele fala assim, atendei agora, desperta agora, abra os olhos agora, destrua esse sofisma e fortaleza que está instalado na sua mente agora. Você está muito convicto e muito fundamentado na sua existência humana, e nos seus padrões humanos, e no seu pensamento humano. Não é essa a sabedoria que vem de Deus. A sabedoria que vem do alto, ela não é humana nem maligna. Isso que você está crendo é um sofisma, e foi desenvolvido uma fortaleza. Então abra os olhos agora, desperta, atendei isso que eu estou falando. É isso que o Tiago está falando, atendei isso. Você que diz, vou ficar um ano, ele usa uma ilustração aqui, né? Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. Olha como isso é sofisma e fortaleza, e ele vai explicar por quê. Verso 14, vós não sabeis o que se sucederá amanhã. Olha como foi fácil destruir esse sofisma, através da palavra de Deus, mas a pessoa está mergulhada naquilo, ela não pensa isso, ela se fundamentou naquilo. Então, ele fala assim, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Atendei para isso, nós não sabemos, simplesmente não sabemos. E aqui vai, o que é a vossa vida? Ele começa a escrever, sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Então ele começa a explicar qual é a sabedoria que vem do alto, e qual é o fundamento que nós devemos ter. Veja que ele não está censurando o fato do comerciante ir ficar um ano em algum lugar vendendo e comprando. Não, ele pode fazer isso. Desde que seja lícito, ele pode fazer isso. O que Tiago está destruindo aqui é o fundamento dele, né? Onde nós devemos estar fundamentados na verdade. Eu não posso me fundamentar em algo que eu não sei, né? Mas eu tenho que ter confiança no que eu vou me fundamentar. Então, me foi revelada a verdade que é a Escritura, ela é rocha, então é ali que eu me fundamento. Então ele vai explicar aqui, em vez disso, em vez de dizer hoje ou amanhã iremos para tal lugar, ficaremos lá um ano e venderemos e antes, em vez disso, verso 14, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Se o Senhor quiser, hoje ou amanhã nós iremos para aquela cidade, se o Senhor permitir, se o Senhor quiser, nós ficaremos lá um ano vendendo e comprando, se o Senhor permitir que isso aconteça. Se Deus quiser, essa é a nossa intenção. E se Deus permitir, nós vamos fazer, né? Então o fundamento está em Deus, como falamos, né? Na aula passada. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, Provérbios 16, né?
Então, aí vem o verso 16: agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Bem, o que significa essa palavra jactância, né? Eu peguei aqui do dicionário para facilitar para a gente, tá? Jactância é um substantivo feminino e representa comportamento de quem age com arrogância. Então veja como Tiago, ele não media as palavras, né? Falou, olha, para nós é tão natural e parece que nós não estamos fazendo por mal, né? Eu vou ficar 1 ano em tal cidade comprando e vendendo. Nós não estamos com a intenção de ser arrogantes ao falar isso. Não estamos com essa intenção. Muitas vezes não, né? A maioria das vezes não. Não estamos. Mas diante de Deus, isto é arrogância. Por quê? Porque nós não sabemos isso. Nós estamos afirmando algo que nós não temos certeza se nós vamos concluir. Não nos compete, nós não sabemos. Então nós estamos fazendo uma afirmação. Estamos fazendo alguém crer que eu vou fazer algo que eu não sei se eu vou conseguir fazer ou não, né? Pretendo fazer, mas não sei. A sinceridade que eu pretendo ficar lá 1 ano. Não estou querendo enganar ninguém, mas não sei, então não posso afirmar. Se eu não sei, eu não posso afirmar. Então, isso diante de Deus é jactância, tá? A pessoa, quando ela fala, eu não vou no culto porque eu tenho que lavar meu carro, ou eu só tenho esse horário para descansar, ou eu tenho que lavar roupa, essa pessoa está sendo arrogante diante de Deus, porque ela está dizendo, eu não preciso ir cultuar o Deus do universo, eu tenho coisas mais importantes para fazer do que cultuar o Deus do universo. E muitas vezes a pessoa se professa cristã. Isso é uma arrogância e é pecado, isso é jactância. Então é por isso que ele fala, né? Não vos jactais. Então, significado de jactância: comportamento de quem age com arrogância, prepotência, altivez, ação ou hábito de se gabar, de se vangloriar de suas próprias qualidades, falar com jactância. Também uma falsa valentia e coragem, conduta de quem faz alarde de uma coragem e valentia que não possui, tá? Sinônimos de jactância: alarde, inanidade, orgulho, ostentação, soberba, ufania, vaidade e vanglória. Agora, antônimos, ou seja, o contrário da jactância, que é o que Tiago está nos ensinando: modéstia, simplicidade, singeleza, simpleza, né, que seria a simplicidade, e singeleza, ou seja, humildade e modéstia. Então, o cristão ele tem que ser humilde diante de Deus, né? Se Deus me permitir, amanhã eu quero pregar aqui, né? Então, mas eu não posso falar, amanhã eu vou pregar aqui. Na verdade, eu não posso falar isso, porque eu não sei se isso vai acontecer, mas é o desejo e está no meu planejamento. Então eu pretendo, né? Então, como que Tiago nos ensina a sermos simples e humildes diante de Deus e diante dos homens. Amanhã, se Deus permitir, eu estarei aqui pregando no culto de manhã. Se Deus permitir, eu venho aqui e prego, tá? Mas isso só vai acontecer se Deus permitir que aconteça, né? E por que Tiago está dizendo isso? Porque Deus, irmãos, de fato Ele é soberano. Não tem como o homem querer tomar ou usurpar a soberania de Deus. O homem ele não consegue garantir nem a sua própria vida, nem a sua própria existência. Ele consegue. Então, é algo assim muito fora da realidade, tanto física como espiritual e principalmente bíblica. O homem achar que tem algum tipo de soberania e que Deus só pode agir se Ele, homem, permitir. Isso é uma jactância. Isso é uma arrogância muito grande, porque o homem não sabe nem se no próximo minuto ele vai estar em pé. Nem isso o homem sabe, né? Então nós confiamos e pedimos a Deus vida, qualidade de vida, né? Muitos anos com longevidade, com qualidade, saúde. Nós pedimos isso a Deus, nós podemos pedir a Deus, tá? Mas nós nunca devemos agir com esse tipo de arrogância,
a soberania de fato pertence a Deus. Então Tiago, ele termina esse capítulo, né, falando a respeito de como são falhos os projetos humanos, porque simplesmente o homem ele não tem fundamento para se autogarantir. Então, da mesma forma que nós não devemos falar mal dos outros, nós não, e isso seria usurpar o juízo de Deus, quando julgamos e condenamos os outros, ou a legislação de Deus, quando falamos mal dos outros, né? Nós também não devemos usurpar a soberania de Deus e com jactância ou arrogância falarmos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? Bater no peito como se eu fosse soberano e tivesse o controle das coisas, né? Para nós tudo é fortuito, quem tem o controle de fato é Deus. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Amém? Que Deus complete os nossos corações. Vamos encerrar aqui esta aula.